Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de compilação de um programa na linguagem C. Eu criei um programa muito simples aqui chamado prog.c. Eu vou usar esse editor aqui chamado Vim. É um editor de texto apenas. Vocês podem usar o editor que vocês acharem melhor. Reparem que o nome desse programa é prog e a extensão desse arquivo é .c. É a extensão típica que a gente vai usar nos nossos programas aqui. Esse é basicamente o menor programa que eu consigo criar. Ele seria, na verdade, o menor de todos se ele não tivesse essa última instrução aqui, ou primeira no caso. Mas vamos lá, vou comentar um pouco com vocês. O que eu estou fazendo aqui é incluindo um arquivo .h. Essa extensão .h significa basicamente header file, ou traduzindo para português, arquivo de cabeçalho. Basicamente o que ele faz é definir para mim funções para que possamos utilizá-las. É isso que esse cara faz. E esse cara em particular, que é o stdio.h, basicamente o que significa é standard input and output. Então ele vai permitir que a gente tenha acesso a funções de entrada e saída, por exemplo, leitura de coisas que a gente venha digitar no teclado ou escrever alguma coisa na tela, por exemplo. Isso daqui que eu criei aqui basicamente é a função main do nosso programa, ou a função principal do nosso programa. O que é uma função? Basicamente é por onde o meu programa começa a execução. Nesse caso em particular, meu programa não faz nada. Aliás, só um detalhe, eu não vou comentar nada sobre esse argc, argv, int, char asterisco aqui, por enquanto. Nem sobre esse int. Mais pra frente a gente vai ver isso. A única coisa que você tem que saber por enquanto é que é por aqui que seu programa começa a execução. E assim que ele começar a execução, ele já cai nessa instrução. Essa instrução, por enquanto, a única coisa que ela indica pra gente é que a execução desse programa ela não deve terminar nunca. Continue por aqui. Fique bloqueado nessa instrução. Por que eu vou bloquear? Porque eu quero mostrar umas coisas para vocês que acontecem na execução do programa. E também não tenho preocupação nenhuma com esse return por enquanto. A gente vai ver mais sobre isso depois. Vou sair do editor. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu der um ls, eu vou ver que tem um programa que eu criei. E esse aqui é um arquivo de backup que o meu Vim cria. Por isso que tem o tio na frente, você sabe que é um arquivo de backup. Para compilar meu programa, eu vou usar o compilador GCC. O que é compilar? É transformar o meu programa em código de máquina, para que a máquina possa executá-lo. Então eu vou usar uma opção chamada "-o", que significa output, ou saída. Então gera para mim um programa de saída chamado prog, a partir do código prog.c que eu digitei com vocês. E ele compila. Se eu der ls, que lista para mim os arquivos que eu tenho aqui no diretório, eu vou ver que tem um cara chamado prog agora. Esse cara não é executável, por isso que ele está verdinho assim. Aqui é o tamanho dele. Tem 6.560 bytes. Repare que ele já é bem maior do que o arquivo que eu digitei, prog.c. Beleza, até aqui tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, esse é um programa que vai rodar e ele só fica travado. Se eu rodar, fica travado, não faz nada. Se eu quiser matar esse programa, quer dizer, sair dele, eu vou dar Ctrl C. Esse Ctrl C mata o meu programa. Legal. O que eu quero fazer com esse cara agora? Eu quero usar um comando chamado nm em cima do prog. O que o nm faz? Ele vai me dar uma lista de um monte de coisas. Eu vou dar Enter aqui. Repara na lista. Uma lista bem longa de coisas. O que essa lista indica para mim? Ela indica tudo que está dentro do prog. Olha só, tem umas coisas interessantes aqui. Que são as mais principais nesse momento. Ele diz que lá dentro tem uma função chamada main, que é a função que a gente criou. Esse P significa que essa função está definida dentro dessa main. E olha só, este número indica para mim onde dentro desse arquivo prog está definida a função main. Então, espera aí, só para entender um pouco melhor.
Significa também que dentro desse arquivo eu tenho outras coisas que estão definidas em outros endereços? Sim. Significa, e o que significa quando não tem endereço? Bem, quando não tem endereço, pode ser simplesmente alguma definição que o compilador colocou lá dentro, como é o caso desse cara que é um dado, e desses caras que são dados, e desse cara que é dado. Ou pode ser que seja algo que não está definido, undefined. Undefined porque não está definido dentro desse prog, está definido em outro lugar. Que lugar é esse? Numa biblioteca chamada glibc, nesse caso em particular. Por isso que não tem um número aqui. Então quer dizer que o programa pode depender de coisas que estão fora dele? Sim, exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. Estou abrindo o prog.c agora. Vou tirar aquele while que eu colocava no meu programa. E vou escrever na tela alguma coisa com a função printf, que vem de onde? Desse ponto H aqui. Vou escrever. Digamos que eu vou escrever na tela qualquer coisa. Então, teste. Só isso. E aqui eu vou mandar pular uma linha. Esse barra aí significa pule uma linha, nova linha. Salvo. Vou compilar de novo com vocês. Olha só. Compilo. Se eu mandar rodar meu programa, ele escreve na tela. Se eu der um N1 no meu programa agora, reparem que vai aparecer lá dentro. Repara que tem uma função externa chamada puts sendo chamada. O que essa função faz? Ela está definida dentro desse prog? Não. Ela está definida onde? Na glibc. Esse puts é na verdade a função que faz o printf. Por isso que não tem endereço nenhum aqui. Então quer dizer que se eu precisar de funções externas, nem sempre elas estarão dentro do meu programa que roda, esse programa binário, esse executável que a gente dá o nome. É exatamente isso. E se eu quiser trazer para dentro desse executável a função puts, ou printf, vamos falar assim, mais fácil. É possível? Sim, é possível. Se eu compilar com essa opção "-static", e agora meu programa vai chamar prog-if static, eu vou compilar do mesmo ponto C, só que agora de maneira estática. O que é compilar de maneira estática? Basicamente ele vai trazer tudo que ele depende para dentro do mesmo executável. A primeira coisa que deve acontecer é que o tamanho do estático tem que ser muito maior do que aquele outro programa que não é estático. Nós chamamos esse aqui de estático e esse aqui de dinâmico. Se eu der nm nesse cara, tem coisas que não estão definidas. Nesse aqui, se eu der nm, tudo estará definido. Vocês podem dar nm depois para dar uma olhada. Mas tem uma coisa muito legal para fazer agora. Eu posso usar um outro comando que é do meu pacote do nm, chamado ldd. Se eu der ldd no prog e der ldd no prog static, olha só que interessante. O prog static, ele vai dizer para mim que ele é estático, ele não é dinâmico, olha só. Significa basicamente que tudo que ele precisa está dentro dele, dentro do executável, só que daí ele fica gigante. E o dinâmico, o que ele precisa eventualmente está fora. Em que lugar? Nesses caminhos aqui, ó, dentro desses diretórios aqui. Ó. Mas por que vale a pena criar coisas dinâmicas? Em primeiro lugar, porque os executáveis ficam menores. Em segundo lugar, essas bibliotecas ou arquivos que o meu programa prog precisa já estão carregadas na memória RAM. E se não estiverem, elas serão automaticamente carregadas. Imagina o seguinte, se eu tiver 40 programas que precisam dessas mesmas bibliotecas, quantas vezes elas têm que ser carregadas na memória RAM? Apenas uma vez. E todas elas serão compartilhadas. Essa única carga da biblioteca será compartilhada com os 40 programas que precisam dessas mesmas bibliotecas. No caso do estático, não. Toda vez que eu vou rodar o programa, ele precisa carregar tudo que está dentro dele, que ele precisa para executar. Então esse cara acaba ocupando muito mais memória RAM, além de ocupar muito mais disco, como vocês podem ver aqui. Tá? Essa é uma pequena introdução sobre o processo de compilação estático e dinâmico. É um detalhe que, enfim, é um detalhe técnico, não é essencial na disciplina, mas ajuda no transcorrer do curso de vocês. Então tá ótimo.